ir ali conversar com o rapaz, para depois não ficar perdendo, conversando Tá com ele bom, no final. pode ir, não tem problema não. Tá? E depois eu falo contigo, me lembra o que é, para não atrapalhar agora, depois no final. Passo para o nosso professor. Se alguém precisa de revista, mais uma vez, eu vou dizer que tem duas aqui, ó. Amém, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Glórias a Deus. Que bom que você veio hoje na casa do Senhor. Estamos felizes porque Deus é fiel de mais um domingo estarmos aqui. Já trouxe o meu material da dinâmica de sempre, né? Domingo passado quase deu um estrago aqui, né? Mas hoje já vai dar aquilo que a gente tem que aprender. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre um problema que atinge não só a igreja, mas atinge todos nós como pessoas, que é a pressa, a impaciência, o para ontem, agora, tem que ser feito. Nós estamos numa geração que não precisa aguardar nada. Quando eu era criança e tinha que fazer uma mamadeira, a mãe tinha que ir no fogão, colocar o leite, acender e esperava 10, 15 minutos até ferver aquele leite, aí tinha que esperar esfriar o leite, porque o leite era natural, direto do animal, e para depois fazer mamadeira. Então demorava meia hora, 20 minutos para fazer uma mamadeira. Hoje, você pega um leite, coloca no micro-ondas, em 30, 40 segundos, 1 minuto ele está morno, você mistura ali o que tem que misturar e já dá para servir para a criança. E antes ainda do leite no micro-ondas era no fogão, antes do fogão era no fogão de lenha, que tinha que acender 5 horas da manhã, botar a lenha, botar o óleo, fazer o fogo, para daqui 1 hora aquilo está fervendo na chapa e ficava o dia inteiro ali. Então imagina que o tempo para as coisas irem acontecendo, ele vem encurtando cada vez mais. Isso demonstra para nós e traz para a nossa vida duas coisas. Uma síndrome da independência. Nós paramos de ser dependentes de Deus porque a gente consegue resolver com a nossa própria mão. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E eu sempre dou um exemplo que é assim, ó, quando você for fazer algo que você pode fazer sozinho, para que você vai esperar por Deus? Então, veja bem, quando eu estou doente, mas eu tenho plano de saúde, eu tenho remédio, a doença tem cura, eu nem oro por uma dor de cabeça, eu nem oro por uma dor nas pernas. Por quê? Porque isso não faz mais sentido, eu já tenho remédio para tomar. Agora, quando eu estou numa situação onde o remédio não resolve, o dinheiro não resolve, onde os meus recursos não resolvem, aí só me sobra o quê? Deus. Então, por isso que uma pessoa, o caráter e a dependência de uma pessoa se testa mais quando ela tem os recursos e mesmo tendo outros recursos, ela prefere seguir a orientação de Deus do que uma pessoa quando não tem mais saída. A pessoa está com uma doença incurável, não tem dinheiro, o casamento, ela não tem mais o que fazer, dali é a morte. O que sobra para ela? Deus. Agora, uma pessoa que tem tudo e ela não precisa escolher Deus e ela escolhe, é uma escolha por depender exclusivamente do que Deus quer para nós. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por quê? Porque às vezes eu vejo as pessoas e falo, meu Deus, não tem mais o que eu fazer. Agora ou eu me mato ou eu espero Deus fazer um milagre. Então você não tem mais saída. Agora quando você tem a saída e mesmo assim você prefere esperar por Deus, isso mostra a dependência. E qual é o nosso problema de hoje? É a independência. Quando você está bem de dinheiro, você não ora mais o quanto você deveria orar. Não, vamos falar a verdade. Você está bem, está tudo bem, família está bem, o carro tem gasolina, a comida tem gelado, está tudo bem? Hoje eu não vou levantar às 3 da manhã para orar. Por que eu vou fazer isso? Não preciso, está tudo bem? Agora, foi fazer um exame, deu um negocinho lá que você foi lá fazer um exame médico e de repente o médico diz assim, fulano, chegou aqui o teu resultado, apareceu uma manchinha no teu cérebro, ainda não é nada, a gente precisa fazer mais exames para confirmar o que é isso aqui. Rapaz,
Você já comece nas vigílias, você comece na oração, Deus, eu estou nas tuas mãos. Senhor, tu és o dono da minha vida. Bastou uma manchinha, aí 30, 60 dias depois, fez mais exame, volta lá, não tem mais nada. Aí de novo, já não vai mais na vigília, a oração que já fazia já não faz mais. Compreende? Então, isso demonstra o quanto nós dependemos de Deus. E aí é que eu vejo as pessoas quando começam a ficar bem financeiramente. Porque a maioria das pessoas, eu já vi gente que veio para a igreja porque estava falido e Deus levantou de uma maneira extraordinária. E quando o cara ficou rico, ele saiu da igreja. Eu já vi gente chegar na igreja porque tinha uma doença, aqui nessa igreja com HIV. Tá? Chegou aqui, estava com HIV, Jesus curou, de repente sai da igreja, conseguiu a cura, está tudo certo. Eu já vi gente chegar na igreja com um casamento arrebentado. O cara ficou um ano aqui penando e morando separado, daqui a pouco Deus junta de novo o casal, dá tudo certo, eles se desviam, se afastam da igreja. Isso demonstra o quê? A independência, consegui o que eu queria, agora eu não preciso mais de ti. Faz sentido o que eu estou falando para vocês, gente? Então essa lição é basicamente isso, a impaciência no cumprimento da experiência. Deus prometeu que ia te abençoar? Deus prometeu que ia te abençoar? Não, Deus vai te abençoar? Vai. Ah, tá. Não está acontecendo? Então deixa que eu dou o meu jeito. Gente, isso aqui é sobre nós. É nós que estamos aqui que precisava ouvir hoje. Não, Deus... não, Deus não está resolvendo? Deixa que eu resolvo. Você está dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor, o Senhor falou que ia fazer, não está fazendo, então está tudo certo. Deixa que eu mesmo faço do meu jeito. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Pode passar lá, olha lá. Ó. Tá? Então, a impaciência no cumprimento da espera. Pode passar ali para mim? A impaciência no cumprimento da espera, quando eu decido por conta própria a fazer o que eu preciso. Alguma coisa que eu reparei no texto, quando eu estava estudando, que é, olha lá, o Senhor me impediu de gerar filhos. Será que foi o Senhor mesmo que impediu de gerar filhos? Tanto Sara quanto Rebeca, elas eram estéreis e delas que vieram as gerações. Eu acredito que realmente que foi o Senhor para ter esse milagre, para provar realmente que era Deus. Mas às vezes nós atribuímos ao Senhor coisas que o Senhor não fez. Eu já ouvi um irmão que está passando por necessidade financeira dizer, eu acho que o Senhor não quer que eu fique rico. Eu já entendi que é para mim viver isso aqui. Será? Tem até uma trend na internet, será que é realmente? Tá? Ou será que é você que deixou de ter fé naquilo que o Senhor tinha prometido? Eu mesmo já vi o irmão receber várias profecias, vou te abrir a porta, tu serás próspero, tu vais ser abençoado financeiramente, mas ele desacreditou, eu acho que para mim isso aí não é mais, eu já entendi que é isso aqui que eu cheguei. Mas é porque a impaciência no cumprimento da espera. Mas eu sei que é difícil, cara, é difícil esperar, a gente não gosta de esperar na fila do banco. Você chega na fila do banco e já fica, ai meu Deus, a minha senha, meu Deus, chamou um na minha frente, furaram a fila, você já fica renegado na fila do banco. Você vai esquentar um negócio no micro-ondas, que é rápido, você já fica esperando ali. Batendo o pezinho, esperando que fique pronto logo, porque a gente desaprendeu a esperar, sabe? Depois, olha lá, ó, Abraão ele tinha opção, por isso que era mais fácil de resolver. Quando não tem opção, você não tem o que fazer. O problema, Caio, não é ter opção, não é não ter opção, é ter opção. É ter opção de frequentar 30 outras igrejas e você escolher essa. É ter opção de ter escolhido 30 outras mulheres ou 30 outros maridos e você escolheu essa. É ter opção de você fazer outra coisa e você não fazer. É você, às vezes eu tenho pregado isso muito lá na nossa equipe, que é o quê? Criar raiz. Hoje você congrega aqui, amanhã você congrega lá, depois lá. Daqui a pouco você é conhecido em todas as igrejas e não desenvolveu trabalho em nenhuma igreja. Você entende o que eu estou falando, não? Gente, isso é a meu respeito. Quantos convites eu tenho para ir congregar, para ir ajudar, para abrir igreja, para não sei o quê, e você acha, meu Deus, será que eles não estão certo? Mas é minha raiz. Quando eu precisar de alguém que avalie quem eu sou, só vai lá e fala com ele, eu congreguei com ele 10 anos, para ver quem eu sou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Então você mora aqui, não cria nada, mora lá, não cria nada, mora aqui, muda de emprego. Sabe o cara que pinga de trabalho? Sempre tem alguém na empresa que é ruim. Ele nunca é o ruim. Ele já está... Você entende o que eu estou falando, não? 30 dias aqui, 20 dias lá, 60 dias lá, meio ano aqui. Não cria raiz, aí não tem como crescer. Por quê? Porque não tem estrutura. Quando você vê o bambu nascendo para cima, ele está enterrado quase meio bambu para baixo, daquela raizona grandona que se gruda no monte.
Tinha um bambuzal na frente da casa do Josué lá, que aquilo para a máquina arrancar era uma raiz enorme. Por quê? Porque tem que criar raiz. E ele, receberam uma sugestão, né? Ele recebeu uma sugestão da Sara. Cuidado com as sugestões. Tem pessoas que vão fazer sugestões para você que parecem ser boas, mas só parecem. Na realidade não são, vão te tirar do propósito que Deus fez. Tá? Envolver um terceiro alheio, coitada da Agar, não tinha nada a ver com o problema dela. E a gente envolve as pessoas no nosso problema e depois as pessoas são prejudicadas porque nós envolvemos ela lá. A gente tem muito a mania de culpar os outros, mas nunca a gente. E os problemas que foram nós que envolvemos as pessoas? E depois as pessoas, a compra que você fez que não tinha nada a ver com a tua mãe, com o teu pai, com o teu vizinho, e depois você tem que ir lá pedir dinheiro para pagar a conta. Que culpa que era do velhinho e da velhinha? A culpa é tua, você envolveu sem querer. Irmãos, quando a gente está na igreja, a gente precisa aprender duas coisas. Quando Deus está falando, Deus fala com quem está na igreja e Deus fala com todo mundo. Então, quando a gente fala alguma coisa aqui que alguém apanha, não é só você que está apanhando, está todo mundo apanhando. Você entende o que eu estou falando? Porque a palavra ela não é só minha e não é só tua. Não é só para... Ela é para todo mundo que está sentadinho aqui, ó. Entende o que eu estou falando? Não. Então, às vezes, parece que é para mim. Mas é para você. Mas também é para o irmão do teu lado, é para o teu filho, é para o outro, é para o que está aqui. Às vezes até... O primeiro a apanhar sou eu, irmão. Quando você está escrevendo o primeiro, meu Deus... Às vezes eu estou falando com a raiva, isso aqui é para mim, não pode, o irmão sabia que era para mim, você entendeu? Então uma série de coisas ali, que a gente vai fazendo, tá? Que às vezes vai comprometendo aquilo que Deus deixou para nós. Então ele colocou a mão na massa, você imagina que a esposa dele deu outra esposa para ele, outra empregada, ele teve que entrar num quarto e fazer aquela relação, irmão, isso é grave. Eu sei que no mundo de hoje isso está normal. Vocês estão entendendo? Mas você imagina isso na realidade. A esposa diz, não, vai lá agora e dorme lá no quarto com ela lá, eu vou esperar aqui na sala vocês terminar. É loucura o que eu estou falando aqui. É ou não é? Hoje é normal trair, faz escondidinho, mas não, nesse caso não era escondido. Nesse caso era um mecanismo que estava sendo criado. Não, vai lá, eu vou ficar aqui sentado, aqui, esperando. Teve que fazer. Então você imagina a gravidade disso aí, tá? Vamos lá então, gente, pode passar ali, aqui é só os pontos que a gente vai tirando lá. Então a palavra-chave de hoje é impaciência. A palavra-chave de hoje é impaciência, que tem a ver com a gente, tá? O termo da palavra impaciência vem da demora e Salomão vai dizer que a demora apodrece os ossos. Irmão, não sou eu que estou falando, é o cara mais sábio que já pisou na terra, dizendo que a espera, a demora, adoece os ossos. Você já passou por uma prova que você teve que esperar um tempo? O irmão Júlio orou 16 anos para a filha dele ser salva. 16 anos, irmão. É muito tempo. Imagina o quanto esse coração foi machucado, foi dolorido. Imagina ele passar uma madrugada, Deus, eu oro pela minha filha, eu quero que ela venha para a igreja, eu oro. Quando chega de noite, quando ele acorda, quando ele levanta da oração de manhã, chega a filha, bêbada, mais uma tatuagem nova, meu Deus, parece que a minha oração não está tendo efeito. Você está entendendo o que eu estou falando? A impaciência adoece os ossos ou não adoece? Você esperar por aquilo ali e aquilo não entrar, irmão? Você confiar que aquele dinheiro vai entrar, você confiar que aquela situação vai ser resolvida e não se resolve, aquilo vai definhando a gente por dentro. Tá? Na falta das condições, a falta das condições arranca as expectativas. Por exemplo, você tem o desejo de fazer uma viagem e de repente você ganha um aumento, mas de repente você é demitido. As condições para aquilo acontecer, enquanto você estava empregado, elas eram boas. Mas quando você perde aquele emprego, meu Deus, as condições, então a falta das condições tiram essas possibilidades. Uma coisa é ser possível, outra coisa é ser provável. É possível que um dia você vire presidente do Brasil? É possível, qualquer um pode virar presidente. É provável? Não, talvez você nem é filiado num partido, você nem gosta de política. Então a probabilidade é menor. É assim para a nossa vida no dia a dia. Tem coisas que são possíveis, mas não são prováveis. Mas tem coisas que são possíveis e são prováveis. Por exemplo, você está olhando lá um carro para comprar. É possível você comprar.
É provável? É porque eu estou ganhando bem, vai sair um aumentinho para mim, agora eu vou passar para a metragem, você já tem, aí de repente acaba tudo. As possibilidades definham. Entende o que eu estou falando? Não. Tá? Então a palavra é impaciência. Na falta de sinais, eu mesmo faço. Já falei sobre isso. Tá? Incapacidade para sofrer sem se desesperar ou para suportar algo. Eu não tenho capacidade para esperar sofrendo algo que vai acontecer. E aí eu decido fazer por conta própria. Tá? É a palavra. Tá? Irresignação. O que é irresignação? É você não ter resistência, resiliência, ficou na moda aí ano passado, todo mundo falava em resiliência. O que é resiliência? É não desistir, é ficar tentando a mesma coisa várias vezes e acreditar que aquilo vai dar certo. Pode passar ali? Vamos para a próxima tela. O texto áureo. Disse Sara a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, entra aqui na minha casa, a minha escrava. Vocês têm que imaginar isso acontecendo de verdade. Tá? E porventura terei filhos dela? Abraão ouviu a voz de Sara e seguiu, né? Deu voz, ouviu, ele deu atenção, ele não só escutou. Significa que os dois conversaram e disseram: então tá certo, vamos fazer isso mesmo. Tá? Depois, a nossa leitura ali, pode passar. Eu queria só que ficasse ligadinho aqui para a gente passar direto, tá? Sem precisar... Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Quem tem fé não pode ser impaciente, porque uma coisa não casa com a outra. Ou você tem fé ou você é impaciente. Irmão, ninguém vence a pessoa paciente. O empresário que ele é paciente, ele pode perder alguns negócios, mas ele se enfia em poucas furadas. E o empresário que é de na hora, não, se tem que dar já, ele de vez em quando está caindo em golpe, problema, abrindo negócio que não dá certo. Por quê? Porque a impaciência faz com que ele queira tudo para ontem, ele queira tudo já. Então a fé e a impaciência são antagônicas. Por isso não devemos ser dominados pela impaciência. E é difícil. Eu aprendi a ser paciente com meu pai. Meu pai, se tu manda zap, irmão, e ele não quer responder na hora, ele vai dizer: depois a gente conversa. Não tem aquela necessidade de já. Não, tem que me dar a resposta agora. Você vai ou não vai? Não. Irmão, quando você for comprar algo e a pessoa dizer assim: você tem até hoje 6 horas, senão a promoção acaba. Não compra. Não compra. O produto não vai acabar. Vai ter outra loja que vai vender igual. Ar-condicionado, só até o dia 22, o preço é tal. Não sou obrigado a comprar porque vai acabar a promoção. Não vai acabar. O mundo vai continuar tendo ar-condicionado, as fábricas vão continuar fazendo. Talvez você só tenha que esperar mais uns 20, 30 dias para entrar uma outra promoção em outro lugar, ou talvez você vai procurar e vai achar lugar mais barato do que aquele que estava fazendo a promoção. Mas quando a pessoa está falando contigo, não dá uma impressão que não vai acabar? O banco aprovou tua ficha, tem 24 horas, senão a ficha cai. Já ouviram essa miséria dessa pegadinha? A tua ficha de financiamento foi aprovada. Se tu não vir tirar o carro em 24 horas, vai cair aqui, aí não vai dar... Aí a gente fica: não, vou pegar esse, mas tu queria outro. A tua ficha vai continuar. O banco vai querer continuar emprestando dinheiro, a menos que você suje teu nome de novo, entendeu? Vai estar lá, vocês têm que entender, porque o mundo é feito para isso para nós. É feito dessa forma para nós. Então Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. A questão não é se Deus é fiel ou não, Ele é. A questão é o tempo. O tempo é difícil. Vocês entendem, não? Nós temos no nosso mundo o tempo e o espaço. O que é o tempo e o espaço? A gente se move no tempo e se move no espaço. Então, por exemplo, se eu sair daqui para a meia praia, aonde eu moro, o tempo está passando, o relógio está girando, e eu estou me movendo no espaço. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Se eu ficar só aqui, eu não estou me movendo no espaço, mas o tempo continua passando. Isso se chama tempo e espaço. Teoria lá do Einstein. Então eu estou me movendo pelo tempo, porque ele está passando, e eu estou me movendo pelo espaço. O que eu quero dizer com isso? As nossas causas, para Deus, elas não estão nem no nosso tempo e nem na nossa geografia. Você precisa entender isso aqui. Porque a gente quer no nosso tempo e no nosso espaço. Não, eu quero que aconteça isso naquele lugar. Só que a maioria das vezes Deus já está fazendo
e você não está percebendo. Quando acontece, acontece mais do que você esperava. Então, olha lá, o que a gente precisa aprender hoje? Apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus. A gente precisa entender que ele tentou ajudar a Deus, tá? A segunda coisa é explicar as consequências de agir por conta própria. Então tá, eu vou ajudar a Deus, beleza. Eu tomei a minha ação, a minha atitude. Bom, a outra teoria, né? Toda ação tem uma. Se eu fiz algo porque eu entendi que era para fazer, eu tenho que esperar algo de volta que eu não sei qual é a reação que vai ter. Entende o que eu estou falando? Não. Eu vou lá e faço uma coisa porque eu quero, vai ter uma resposta. Vai acontecer alguma coisa por causa daquilo ali. A ação de Abrão fez um filho, ok, era o que ele esperava, mas e a consequência? Tem uma frase que diz assim, ó, se você não está disposto a pagar a pena, não comete o crime. Já ouviram essa frase aí? Porque o camarada quer plantar a semente, mas não quer colher o fruto depois, só que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você não é obrigado a escolher, mas depois que você escolhe, você tem que arcar com aquela escolha que você fez. Estão entendendo? E terceiro ponto, encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Se Deus fez, é porque Ele queria fazer. E se Ele não fez, ou Ele está fazendo algo maior e ainda não chegou o tempo, ou Ele vai fazer de outra forma, mas Ele vai fazer. No mundo só tem duas coisas que podem acontecer. Ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Porque nada foge do controle dele, nem um fio de cabelo da cabeça, está lá na Bíblia, e nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus autorize ou permita que aconteça. Então, ou Deus permitiu isso para a tua vida e o testemunho vai ser muito maior, ou isso vai te edificar de alguma forma, ou está construindo algo que Deus quer trabalhar em você, ou Deus quer trabalhar na pessoa através de você. Porque ou nós estamos sendo trabalhados pela prova, ou nós estamos sendo trabalhados pela pessoa, ou nós estamos trabalhando a pessoa. Você está entendendo o que a gente está falando? Não. Tá? Pode passar ali então, próximo ponto. Primeiro ponto, quem vai ler para nós? O pai da fé na tentativa de ajudar a Deus. É difícil pensar nisso, né? O plano para ajudar a Deus. Quem vai ler para nós? Quando Abraão questionou o Senhor dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então, sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e sua esterilidade, pensou uma solução humana, na verdade um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Na primeira situação, quando Abraão pensou que ele não ia ter filho, o que ele fez? Ele levou o problema para Deus. Deus, tu me prometeu que eu ia ter uma nação, mas eu ainda não tenho filho. O que Deus disse? Não, Abraão, o filho vai ser teu, não é o Eliezer. Vocês precisam criar esse paralelo aqui. Ó. Na primeira prova, na primeira dúvida, ele foi a Deus. Na segunda dúvida, ele não foi a Deus. Quando Sara chegou com a sugestão para ele, eu tenho medo de falar mal das pessoas da Bíblia, né? Mas não é falar mal, não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Poxa, Abraão, gente, eu não posso falar qualquer coisa de Abraão. Na segunda vez, quando Sara chegou para ele, escuta, Abraão, eu estou com uma ideia aqui, o que tu acha? Tu não acha a Agar uma pessoa estudada? Porque a Agar é uma pessoa estudada, tá, gente? Depois, se você estudar a história dela lá, você não acha que ela é uma pessoa boa para ser pai aí do teu filho? Tu queres tanto ter um filho? O que era para ele ter feito? Deixa eu falar com Deus primeiro, porque na primeira vez ele foi falar com Deus. Na segunda, a Bíblia não relata que ele só, Deus, a minha mulher trouxe uma ideia aí, o que o senhor acha? Se ele tivesse feito isso, tinha evitado o problema. Deus disse, não, Abraão, não é, estou falando que é teu e da Sara, não é teu e da Agar. Entendeu?
Então, na primeira ele levou a Deus, na segunda não. A resposta de Deus será sempre melhor do que imaginamos. Quando ele levou a situação para Deus, Deus disse, não, Abraão, o filho será teu, não será o criado, não será a pessoa que você adotou para a tua casa. Antigamente as pessoas adotavam mais, lembra disso? Não? Eu conheci, o pastor Cisina adotou o filho dele, que eu não lembro agora lá, já vou me lembrar. Os irmãos adotavam, eu me lembro que nós chegávamos na casa de alguns pastores, alguns irmãos, tinha um jovem que tinha muita dificuldade, foi morar com o pastor, acabou se tornando um filho daquela casa. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Porque vai morando aí, ajuda na louça, ajuda no carro, ajuda a trabalhar, no começo não tem salário, aí se torna um filho, aquele senhor se torna pai daquela pessoa, faz o casamento e os filhos dele chamam de avô e às vezes não tem ligação consanguínea nenhuma, é mais por essa adoção mesmo de coração, nem no papel, aquela pessoa só ia naquela casa, acabava se encostando, se protegendo, daqui a pouco se tornava filho da casa. Era o caso de Eliezer. E Deus disse, não será ele. Ele vai ser abençoado também, mas não é ele, eu vou dar um de você mesmo. Então, Deus, ele chegou com olha que coisa interessante, como a gente sempre chega para Deus com soluções. O Senhor disse que eu vou ter um filho, por acaso vai ser Eliezer? Porque já tem um aqui morando comigo. Sabe qual é o problema da nossa vida? É que Deus promete uma coisa tão grande, que quando está perto de a gente acontecer, a gente se contenta com uma menor. Isso aqui é poderoso. Deus te prometeu, cara, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, tu vai ser meu representante na terra, tu vai ser pregador, tu vai ser abençoado e vai ser uma pessoa maravilhosa. Aí quando chega uma oportunidade pequena, você troca a grande por essa pequena, você se contenta com a pequena. Entende o que a gente está falando, não? Só que Deus não tinha para Abraão um Eliezer, Deus tinha para Abraão um Isaac, um Ismael, está entendendo o que a gente está falando, não? A situação cegou as possibilidades, por quê? A Sara, agora calcula comigo, mãe, a Sara não tinha um bom argumento, ela tinha 89 anos, dizer que uma mulher de 89 anos vai engravidar não é um absurdo? Não. Ela disse, Abraão, meu velho, eu já passou a minha idade. O senhor também já está velho. Vamos ter que dar uma outra alternativa para isso. O argumento dela era bom ou não era? Era bom, gente. Era bom. E aqui a gente precisa prestar atenção em duas coisas. A situação ruim nos cega, mas a situação boa também nos cega. A situação ruim, não dá para ter filho, não dá, eu não tenho dinheiro, não tenho condições, não dá, acabou, minha vida acabou, eu não acredito mais que Deus tem para mim algo bom. Só que ao contrário, quando você tem dinheiro sobrando, também você fica cego. Não, eu posso, se eu quiser eu faço. Aí nas duas situações, no pouco você para de consultar a Deus e ter fé nele, e no muito você para de consultar a Deus e ter fé nele também. Por isso que o dinheiro e as possibilidades, elas não podem emoldurar o que a gente vai ser. Porque eu tendo dinheiro, eu tenho que consultar a Deus. Eu não tendo, eu tenho que consultar a Deus. Entende o que a gente está falando? Não. E não é só dinheiro, eu estou falando de outras coisas. Às vezes convite para pregar, o cara não tem convite. Deus, se tu abrir a porta, eu prometo que eu vou ser um ministro de verdade. Eu já vi gente orando assim, se tu me levantares nessa nação como pregar. E Deus levantou. Aí depois a agenda se abre. Agora deu. Não, daí é mais perigoso ainda, porque agora você vai ter convites que Deus não quer que você vá. Cara, isso que eu estou falando é forte. Fala. O que você lembrou agora é importante na vida nossa. Não sei se você não lembra de aquelas, creo que Levítico, Deuteronômio, eram 5 irmãs, quedaram 5 gerações. As filhas de Zelofeade. Foram a falar com Moisés, que não tinha geração. Muito bom, exemplo, muito bom. Moisés fala com Deus e Deus diz sim, é verdade, ela tem razão. Aham. Deus mudou a lei por causa delas. Sim. Uau. Tem que se não tem pai, teu tio, tá? Pero el tema, como você disse, Abraão só tinha que ir a consultar com Deus. Deus está esperando, Deus sabe o que está passando. Está esperando que nós acerquemos a Ele. Muito bom exemplo. Toda sugestão deve ser consultada antes de ser executada. Sabia disso, não? Às vezes até emprestar um carro, José. Emprestar um dinheiro. Emprestar o teu nome para alguém comprar. Tudo
Deus, será que isso é da tua parte? Será que isso o Senhor está querendo que eu faça? Não é porque eu posso fazer que eu tenho que fazer. E o problema é você dizer não quando você pode fazer. Se eu chegar, ô José, empresta a tua moto. A moto está ali, tem gasolina, está tudo certo, tu confia em mim, a possibilidade de tu me emprestar é muito grande. Não, pega aqui a chave e vai. Mas e se Deus não quer? Se eu saio dali, caio, a moto é roubada, José, não tem dinheiro para te pagar? Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, se eu chegar para o José, empresta a tua Ferrari. Rapaz, tu está doido? Eu nem tenho Ferrari. É fácil dizer não quando você não pode. O ruim é dizer não quando você pode. Está entendendo? Você tem que entender o que Deus está falando aqui, gente. Senão não faz sentido. A dor da situação não resolvida nos empurra à saída que nós mesmos arrumamos. A dor da situação não resolvida nos empurra às saídas que nós mesmos arrumamos. Bom, como a situação não se resolve, eu vou dar o meu jeito. Eu vou fazer o empréstimo, eu vou casar com esse mesmo porque não achei outro, eu vou casar com essa mesmo porque foi o que me sobrou no pacote agora, é aqui que eu vou pregar, é aqui que eu vou cantar. Às vezes não é. De repente faltava mais um mês para acontecer o que você queria. Entende o que eu estou falando? Não. Tá? Ponto 2. Até aqui tudo bem, gente? Bora para o ponto 2 então, vai lá. Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão estava sendo pressionado, era a coação da esposa do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai e querer ajudar o Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muito erro. Temos que seguir o conselho do salmista que afirma que esperou com paciência no Senhor. Então Abraão aceita o plano de Sarai. Primeiro, a cobrança nos exige uma resposta. Se alguém ficar te cobrando para fazer alguma coisa, ô irmã, tu faz. Uma hora tu vai, deixa que eu vou fazer isso aí logo. Então a cobrança vai fazer você ceder à pressão. Saul caiu por causa da cobrança do povo. O povo ficou, nós estamos tudo aqui esperando, cadê o sacerdote que não chega? Cadê o sacerdote? Saul saía, a Bíblia diz que ele entrava e saía da tenda. Cadê Samuel que não chega? Samuel não chegou, deixa que eu mesmo faço o sacrifício. Quando Samuel chegou, cara, o que você foi fazer, cara? Hoje tu e a tua família perdeu o teu reino. Era para ele ter esperado mais um dia. Samuel ia chegar no outro dia. Isso aqui me arrepia, gente. Um dia era para ter esperado. Samuel virou à noite, chegou no outro dia de manhã e viu a fumaça e disse, Saul, o que você foi fazer, cara? Hoje Deus tirou o reinado teu e da tua família. Era só ter esperado. Você tem que entender o que Deus está falando aqui. Você vai ter que esperar essa situação se resolver por Deus, não por você. Porque se você colocar a mão, vai dar problema. Precisamos do Senhor para não pegarmos atalho, inclusive para boas sugestões. Já falamos disso daqui. Não acredito que Abraão tenha perdido a fé. Somente julgou ser uma boa proposta. Abraão é o pai da fé, eu acredito que ele não perdeu a fé, na minha opinião. Que a lição dá a entender às vezes que ele perdeu a fé, mas eu, como professor, não acredito que Abraão perdeu a fé. Meu Deus, ele era o pai da fé, ele ia matar o filho dele por causa de Deus. Então não foi a falta de fé. Foi uma proposta muito boa. Eu acho que tá bom, Deus não vai dar bola se eu fizer mais um filho aqui. Entendeu? Consultar o Senhor teria evitado, já falamos disso aqui também. Se ele fala, Senhor, minha mulher trouxe uma ideia, faz sentido aí eu fazer isso aqui? Abraão, aguarda mais um pouquinho, não custa nada. Já falamos. Amém, gente? Podemos pular para dar uma aceleradinha? Próximo ponto, vai lá. Quem vai ler para nós? Agar, zomba de Sarai. Lê Jesus, uma aí, faz tempo que eu não ouço um espanhol bonito aí. Lê a 3 aí para nós. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrado. Então, Abraão tomou sua serva
y era ingratitud. Parecía en aquel momento que o plano era perfeito. Ô mãe, tu pega um papelzinho de secar a mão para mim limpar o nariz. Faz favor. O erro de Sarai, cruce para os presos, assomaria e certamente a tristeza e a dor. Agar zomba de Sarai. Nem sempre uma boa proposta é boa para nós. Se chegar alguém e dizer assim, irmão, eu tenho um emprego para ti aqui, 25 mil reais. Ontem eu gravei um vídeo que o mestre de obra lá em... Alguém viu o videozinho que eu botei? Um monte de gente comentou embaixo, é mentira, só que o cara é meu amigo. Quando eu dizer para eles, tem um engenheiro que ganha 90 mil, eles vão ficar loucos. Agora, se vier uma proposta para mim, será que esse salário é para mim? Tem uma proposta aqui, para você trabalhar numa empresa, você vai ganhar o dobro que você ganha. Pá, eu vou, porque eu estou apertado, eu preciso de dinheiro, eu quero trocar o carro, eu vou. Mas às vezes lá vai causar o teu divórcio, às vezes lá vai arrancar a tua fé, às vezes lá vai te arrancar do seio da tua casa. Será que vale tanto a pena assim? Está entendendo o que eu estou falando? Não. Mas trabalhar numa empresa boa, com um salário bom, não é bom? Mas às vezes não é para você. Às vezes não é para você. Vamos montar um negócio, eu e tu aqui, vai dar tudo certo. Tu sabe fazer, eu também, tal. Vamos abrir uma empresa. E vamos. Aí você abre, daqui a pouco tá mal. Meu Deus, não, abrir uma empresa é bom? É bom, mas não é para todo mundo. Às vezes Deus te quer em outro lugar e tu vai ser mais rico lá do que com a tua empresa. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, pode falar. Duas coisas, isso que você está falando aí é relevante para nós. Eu acho que há uma ensinança para nós, o homem aqui agora, nesta manhã. Obrigado, mãe, obrigado. Apesar de que nossas esposas são nossas vidas hoje, tudo que venha para nós tem muita valor a nós. Porque ela deu a proposta a Abraão, que ele iba a decidir. Então, nós temos que decidir como. Pensar que são outras coisas que venham a nós. Porque depois Deus vai pedir conta a nós. É isso aí. E outra coisa, eu tenho um conhecido que minha esposa não sabe isso. Ele ia fazer negócio comigo, projeto, para que eu seja projeto. E me estava disponível $1 milhão. Uau. Se necessitava mais também, eu consultei com Deus e paguei onde procedia esse dinheiro e não estava bom. Uau. Parabéns. Vocês entenderam o que ele contou? Ele recebeu uma proposta para abrir um negócio com $1 milhão. Sabe quanto que é $1 milhão no Brasil? 6 milhões de reais. Não é Deus no negócio? Meu Deus, mandou uma pessoa aqui maravilhosa com $1 milhão. Era a resposta de Deus que eu estava esperando. Meu Deus, vou pegar esse dinheiro. Aí ele, não, vou consultar a Deus. Deus disse, não, Jesus, não te meta nisso aí. Isso é poderoso, você precisa entender. Então, olha só o segundo ponto lá. Agar era a pessoa certa, mas não era a solução certa. Agar era estudada, Agar sabia falar vários idiomas. Agar voltou para o Egito depois dessa história toda. O rei do Egito se converteu a Deus. O Egito já foi um país monogâmico por causa de Agar, se você não sabe da história. Isso é tremendo o que eu estou falando. Mas, para Abraão, não era a solução certa. Era a pessoa certa, mas não a solução certa. O que parece, perece. Tem que ser. Não basta parecer. O que parece, perece. Não basta parecer, tem que ser. Não basta eu vir aqui na frente e parecer crente. Ai, que lindo, de gravata, barbinha feita do jeito que a igreja ama. Tá, e como é que é a minha conduta lá fora? Como é que eu sou com a minha esposa? Como é que eu sou com os meus filhos? Como é que eu sou com as pessoas, com as minhas contas? Com a minha palavra? Como é que eu sou lá no trabalho? Não basta parecer, porque o que parece, perece. Tem que ser. Pode falar, irmã. Eu ouvi um tempo atrás o reverendo Bernardo Dias Lopes falando que ele namorou uma moça e queria casar com essa moça. E o pai dele chamou ele e disse assim, Hernandes, essa moça ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela só não é para ti. Uau!
Aí ele disse que terminou o relacionamento com ela e pouco tempo depois o pai dele veio a morrer. E essa moça foi, procurou ele e falou, Renan, disse, teu pai morreu, não tem nada mais que impeça a gente ficar junto. Aí ele disse que nesse conselho ele viu que a moça não era para ele. Aham. E que ele falou que não desprezaria o conselho do pai dele. Uau. Pouco tempo depois ele Uau. casou com a mulher dele. Então às vezes as coisas, como você está dizendo, né, parece ser, mas não é. Não é. É forte. Tá? Então, ó, se uma pessoa está lá, é por algum motivo. Deus não perde oportunidade nem perdeu com H. Se alguma pessoa está em determinada situação, ela se permitiu e se colocou naquela situação. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que emprestou o nome para outra pessoa e o nome sujou. Não, mas abriu comigo o coração e brabo. Eu disse, querido, a pessoa botou uma arma na tua cabeça? Ela levou igual aquele tio Paulo, te botou um remédio, te levou no hospital, no banco e fez tu assinar? Não. A pessoa pegou o teu talão de cheque e roubou de você e falsificou? Não. Quem que deu? Eu dei. Mas quem que assinou? Eu que assinei. Então não culpe outra pessoa. Você se colocou essa situação aí. Não, mas eu acreditava que a pessoa ia pagar. Ninguém te obrigou. Você fez porque você quis. Agora, inclusive, você vai ter que ajudar ela a resolver o teu problema, porque o problema não é mais dela, o problema é teu. Entende o que eu estou falando? Não. Então, se a pessoa está lá, é porque alguma coisa colocou ela naquele lugar. Aí vai você, dando uma de Deus, querendo tirar a pessoa da situação. Entende o que eu estou falando? Não. A pessoa está lá, porque ela entrou naquele lugar, aí vem você, não, deixa que eu te ajudo, toma aqui o meu cheque, vai lá e resolve. Ah, é? Você quer tirar da onde Deus colocou? Então assume a consequência agora, queridão. Entende o que eu estou falando? A atitude é minha, a consequência também é minha. Agora, se a atitude é de Deus, a consequência é Deus que vai determinar. Deus não perde oportunidade nem perdeu com Agar, porque desse erro de Abraão saiu Ismael. Então, Agar foi para o Egito foi um país monoteísta, eu falei monogâmico, mas era monoteísta que eu queria dizer, que acredita em um Deus só, né? Nunca será um erro, sempre será pela consequência do erro. Errar, todo mundo erra. O problema é a consequência. Quebrar um copo, todo mundo quebra. Esses dias eu estava lavando a louça, eu quase não lavo, a louça escapa da minha mão, não é que eu não gosto. Eu derrubo. Não tenho... Mas sei lá, a Rafa estava no círculo de oração, eu tinha dado comida para as crianças, já vou lavar a loucinha. Piniquei o prato. Escorregou lá, bateu com a pontinha do prato no... Sabe o que é pinicar o prato, né? Ali no cantinho. O outro pinicou o prato, não tem mais desse tipo na van mais. Vai quebrar aqui o meu conjunto de... Mas foi tão simples, mas estragou todo um negócio que tinha lá. Você entendeu? Então não é por quebrar, é a consequência daquilo ali. Entende? Tá? Ah, caiu um celular, quebrou a tela. Ah, aconteceu. Você não vai gastar 1.000, 2.000 para arrumar a tela, filho. Não, mas... acontece, não estou dizendo que não pode acontecer, estou dizendo que tudo tem uma consequência e você não sabe até aonde aquela consequência vai ir. Tá? Vamos para outro ponto. Deixa eu passar esse vídeo aí, Rafa. Pode passar então? Faz favor. Volta, dá um clique e espera um pouquinho, tá? Isso. Lida com a dor da infertilidade. Sarai, sentindo-se impotente, sugere a Abraão que ele tenha um filho com sua serva egípcia, Agar. A serva engravida de Abraão e dá à luz Ismael, trazendo alegria a Sarai. Mas as tensões aumentam entre Sarai e Agar devido à gravidez. Vemos as consequências da decisão de Sarai de permitir que Abraão tenha um filho com Agar, marcando um ponto importante na história das promessas de Deus. Siga para saber mais. Agora nós vamos entrar num outro ponto. Até agora, a gente só viu a possibilidade de a gente tomar uma atitude. Agora é o contrário. Tomei uma atitude? Tomei. Agora a pessoa que eu ajudei se voltou contra mim. Aí, agora é mais doído ainda. Que até agora nós apanhamos só porque a gente fez uma coisa que não era para ter feito. Mas agora a gente vai apanhar, por quê? Porque aquilo que a gente fez esperando ser bom, volta para a gente sendo ruim.
Vamos para o primeiro ponto lá agora. Quem vai ler para nós? O conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestar. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhes mal-estar e trazendo confusão ao clã. Gente, Salomão vai dizer que o pecado escondido impede a pessoa de prosperar. Toda pessoa que fez algo que isso está embaixo do tapete, no casamento, na igreja, com o pai, com a mãe, com a família, ele precisa ser confessado. O pecado só sai pela boca. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você precisa confessar. Então, você quer prosperar? Chama a tua esposa e diz, eu fiz isso, isso, isso. Se tu quiser continuar comigo, é assim, porque eu não quero mais esconder, eu quero ficar livre de todo esse peso que eu estou carregando. E a esposa chama o marido e fala a mesma coisa. E aí vocês vão ter um casamento abençoado. Por quê? Olha o que está escrito ali, ó. O pecado sempre frutifica. O que foi o pecado? Foi um erro que eu cometi, que foi uma semente que vai brotar. E eu vou ter que colher essa semente. Então, o pecado sempre frutifica. Segundo, onde houver duas pessoas sem Deus, sempre haverá desentendimento. Uma mãe, um casal, um pai e uma mãe, eles têm filhos. A Bíblia diz assim, ó, pode uma mãe se esquecer de um filho? Por quê? Porque mãe não esquece de filho, é impossível. Ah, mas eu conheço. Não, mas no geral, assim, mãe não esquece de filho. Mãe dá vida, se chegar um assaltante aqui e for atirar na cabeça do teu filho, tu se joga na frente e toma o tiro no lugar dele, certo? Aí a Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer de um filho? Eu nunca vou esquecer. Beleza. Quando o filho cresce, mora na mesma casa, não dá conflito? Quando a filha cresce e amadurece na mesma casa, não dá conflito? Mas não tem um amor ali sacrificial? Tem um amor sacrificial, não tem? Mas são pessoas, são seres humanos. Seres humanos geram conflitos, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um gosto, cada um tem um jeito, cada um tem um costume. Você entende o que eu estou falando? Agora imagina duas pessoas sem Deus, porque quando a gente abre uma empresa e começa um negócio, tu é crente, eu sou crente, não, vamos botar isso aqui na oração, a gente vai dar um jeito, Deus vai agir. Eu conheço sócios em Itapema riquíssimos, que Deus disse, enquanto vocês forem sócios, a minha mão estará sobre vocês. O Rodrigo antes da Neo Prime, da construtora, riquíssimos. Eles sabem que se um dia quebrar essa aliança, eles não vão mais prosperar. E um trabalha de um jeito, são duas pessoas, e estão indo, por quê? Porque entenderam a aliança sob o cuidado de Deus. Agora imagine onde não tem Deus. No primeiro desentendimento, um puxa a faca, o outro já sai. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Então, onde tem duas pessoas sem Deus, tem desentendimentos. E aí vem o quê? A síndrome da soberba. Ah, Sara não podia ter filho? Não podia ter filho. Precisou de mim. Agora eu é quem dou as cartas aqui. Sabe aquela pessoa que você leva para o ministério e daqui a pouco ela é cobra lá que está te mordendo? Na empresa, sabe aquela pessoa que tu subiu ela de cargo e agora que ela está lá em cima ela quer te derrubar? Sabe o vizinho, teu amigo da igreja que você emprestou para ele e agora que ele chegou e está maior do que você, ele quer te passar para trás? Sabe aquele cara que você deu emprego para ele e agora que ele está empregado e ele quer te tirar da empresa? Ah, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, a síndrome da soberba. Enquanto eu não era nada, eu estava ali, precisando do emprego, eu bajulava, eu servia. Agora que eu cheguei onde eu quero, não, agora por favor. Agora eu sou fulano de tal. Eu conheço um irmão que fez teologia, que a teologia estragou ele. Quando ele pegou o diploma, Adriano, ele achava que ele sabia a Bíblia inteira, Caio. Ah, agora nós temos aqui entre nós o fulano. Não, agora eu tenho diploma. Diploma em conhecer Deus, tu pode ter 10 desses. Se tu não orar, não jejuar, não adianta nem abrir a boca para falar comigo. Diploma por diploma eu tenho, tem um monte de gente aqui que tem. Estão entendendo o que eu estou falando? E às vezes Deus está com o irmãozinho que não tem diploma nenhum. Mal e mal sabe ler, mas quando abre a boca tem uma presença de Deus na vida dele. Sabe? Então, mordeu a mão que alimenta. Já ouviram esse termo? Não.
Você vai alimentar o cachorro morde a tua mão, mordeu a mão que alimenta. Barbaridade. Sara convidou ela para ela poder ter a honra de ter um filho de Abraão. E ela agora mordeu a mão da Sara. Ela começou a desdenhar daquela situação. Amém, gente? Até aqui tudo bem? Está acontecendo com você isso aí? Tá, né? Eu sei que tá. Impossível que alguma coisa que a gente falou aqui não aconteceu com você, não tem como. A palavra não é minha, é de Deus. Nós viemos todo mundo para apanhar, Juliana, aqui está todo mundo no mesmo barco. Sabe quando o pai batia nos 5 filhos de uma vez só, assim, quem atravessava na frente levava uma cintada nas pernas? Aqui está todo mundo assim, entrou, apanhou, não tem jeito. Mas é bom que a gente está ficando musculoso, né? Ponto 2, quem vai ler para nós? Mancletre, Adriano, gente, precisa de... Chamou ler. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra a Abraão uma resposta imediata. Então, o patriarca responde, e disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão. Disse-lhe, o que bom aos teus olhos é, e afligiu-a. Sarai, e ela fugiu da sua face. Agar e Sarai agem erradamente e sem nenhum sentimento, uma pela outra. Podemos imaginar a tristeza situação de Agar grávida pela primeira vez, sem paciência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Então a fuga de Agar. Por que Agar fugiu? Porque a Sara ficou tão indignada com isso. E essa história de Abraão, ela é a coisa mais interessante que tem na Bíblia, porque choca muito a gente. Por quê? Porque Deus promete uma coisa impossível, que Abraão ia ter um filho aos 90 anos, chegando aos 100, Sara ia ter um filho chegando aos 90, olha que loucura, Sara era 10 anos mais nova do que Abraão. Deus diz, casal, vou dar um filho para vocês. Uma coisa é falar, para mim já nem dá mais, porque a minha esposa é laqueada, mas pode acontecer um milagre. Mas Deus pegar um casal mais idoso da igreja, 70, 80 anos, vou dar um bebê na casa de vocês. Eu duvido que não vai rir. Esse profeta está mais por fora do que, entendeu? Vai rir do profeta. Então já é uma promessa absurda. Para você, Deus não fez promessas absurdas? Que ia te levantar, que ia te usar, que ia te levar pelo Brasil, que ia te enriquecer, que ia te levar para outro lugar. Não fez? Fez. Que ia enaltecer a tua família, que teus filhos iam ser salvos. Fez. E às vezes parece que não está acontecendo. Entendeu? Aí Deus fez uma promessa absurda. Daí a promessa não acontecia. Aí Sarai disse, não, vou dar um jeito, deixa comigo que eu resolvo. Resolveu o problema. Quando ela resolveu o problema se voltou contra ela, porque agora Agar começa a ser soberba com ela. Para onde ela vai arrumar a solução? Para Abraão. Abraão, olha aí, a tua serva está me irritando. Abraão disse assim, a serva é tua, a ideia é tua, resolva você. Está na Bíblia a história. Abraão fez isso aqui. A ideia foi tua, a serva é tua, o problema é teu, se vira. A Sara disse, então deixa comigo que eu resolvo. O que a Sara fez? Afligiu tanto Agar, que Agar saiu fugida pelo deserto. Irmão, fugir para o deserto é sair para se suicidar, porque não tem água, dura dias uma viagem no deserto, você tem que ir com mais pessoas, você tem que ir num grupo, porque vai ter camelo com água, vai ter camelo com alimento, imagina você tem que passar 20, 30 dias atravessando o deserto, tem que ter pessoas armadas para proteger, porque vinham os salteadores, os saqueadores. Então quando ela foge, a situação dela é tão difícil que ela dizia, eu prefiro morrer do que viver o que eu estou vivendo aqui. Existe a possibilidade de Agar ser agredida, chicoteada fisicamente, tá? A aflição da palavra bíblica ali, os escravos eram chicoteados, apanhavam mesmo, amarravam lá e dava chibatada. Não estou dizendo que foi, a Bíblia não está dizendo, só estou dizendo que há uma possibilidade disso ter acontecido. Às vezes a surra física nem dói, né? Às vezes a pior surra é a da boca, né? É do trato, né? É do cuidado, tá? Então olha só, toda ação tem uma reação. A reação agora voltou contra Sara. Sara tomou uma atitude, e aí a gente já falou disso, já vimos esse filme de você ajudar pessoas e as pessoas se voltarem contra você, tá? Como a ideia foi de Sara, a solução também tinha que vir de Sara. Abraão disse, isso aí é problema teu, se vira com isso. E depois de Deus, ninguém vai nos tirar do problema
a não ser nós mesmos e Deus. Se você se colocou numa situação difícil, você pode pedir conselho, ajuda, você pode pedir tudo, mas se você não se mexer para você sair desse buraco, você não vai sair de lá. E se alguém te tirar, você cai no buraco de novo. Eu sempre tive problema com obesidade. Irmão, qualquer dieta que você falar para mim, eu vou saber. Jejuei 20 dias, 10 dias, eu já fiz isso várias vezes. 10 dias sem comer nada, 12 dias sem comer nada, 20 dias sem comer nada. Tirar açúcar, ir no médico. Não, agora eu ganhei uma receita aqui. Achei um médico que liberou chocolate na dieta. Agora fechou. Porque tem as coisas, as loucas, né? Lá das dietas. Mas enquanto eu não paro, não vou fazer caminhada e eu não me controlo, pode ter o médico mais caro do mundo, aquele doutor lá que opera na televisão lá. Não vai resolver o meu problema. Porque eu sou o problema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? O problema não é o médico ser bom ou ruim, é que eu é que sou o problema. Então tem problemas que você colocou financeiro no teu casamento, na tua família, com filho, com filha, com esposa, com empresa, que você que se enfiou, é você que vai ter que ir lá. Só que não vá sozinho. Quantas vezes eu dobrei o joelho nessa igreja e disse, Deus, eu estou de novo com o mesmo problema que eu estava ano passado. Me ajuda a não cair mais nesse problema, Senhor. Irmão, para o SPC eu já fui umas 50 vezes. Hoje, graças a Deus. Mas eu já fui várias vezes. E eu orava, Deus, de novo eu estou no mesmo buraco. Não adiantava mais pedir dinheiro emprestado, não adiantava mais fazer nada. Por quê? Porque eu sempre era o problema. Então a gente precisa, se cuidar. Quando eu fiz Legendários, o pessoal fala muito mal de Legendários. Mas a gente apanha, irmão, porque lá é só homem, então não tem assim conversa. Parece que está falando com um militar, Deus esmagava a gente lá. Cara, você vai ficar até quando de bobice aí? Vai mudar ou vai ficar? Porque a gente quer um consolo para o nosso pecado, sabe, Rogério? Ai, tadinho, ele compra demais. Ai, tadinho, ele está gordo porque ele come muita massinha com margarina. Não, meu irmão, o problema é teu. Se levanta daí e vai resolver esse pepino. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Até aqui tudo bem, gente? Uma vez eu me enfiei num problema lá na Embraer tão grave, era um pouco de injustiça também. Então uma vez eu me enfiei num problema tão grave lá na empresa que eu trabalhava e eu não sabia como resolver. E eu cheguei em casa para tomar café e falei, mãe, acabou, vão me mandar embora, BO está feito. A mãe disse, fica tranquilo, eu vou para o círculo de oração e vou levar o teu nome para a oração. Ela levou o meu nome para a oração. Mais ou menos 1 hora depois que ela saiu de casa, me liga o dono da empresa. Nunca as coisas eram resolvidas com ele. Sempre tinha as pessoas que resolvem. Lenay, fica tranquilo, eu já entendi, está tudo certo, você vai continuar. Aliás, agora você vai subir para o cargo da pessoa. Por quê? Porque era um problema que eu não conseguia mais resolver sozinho. Eu preciso da ajuda de Deus para resolver. Então, qual é o problema que você tem hoje que você precisa da ajuda de Deus para resolver? É um salário maior? É um casamento melhor? É filhos melhores? É uma casa própria? O que é que Deus não pode resolver por você? Me fala. Qual é o tamanho do teu problema que Deus não possa ter essa solução? Para Deus não existe impossível. É só colocar Ele na frente. Deus, o que eu faço a respeito disso? E Deus vai ter uma saída para você. Amém? Cadê a minha leitora? Lê esse ponto para nós lá que eu não vi a tua voz hoje. Vai lá. Agar, serva
Deus ajuda quem procura ajuda, independente do que tinha feito. Uma vez eu falei com um médico que traficava criança. É grave isso que eu estou falando, não é? E ele chegou para mim e disse, Helena, eu acho que para mim eu não tenho mais salvação. Eu acho que Deus não vai me aceitar no céu. Aí eu disse, por que, doutor? Ele disse, porque eu tinha um hospital e quando chegava uma drogada ou uma mulher que engravidou e não queria o bebê, eu já chamava uma pessoa para levar esse bebê para ser adotada. E isso é tráfico. E as pessoas me procuravam e me pagavam para quando tivesse uma criança assim nessa situação, eu entregava. Eu nem achei tão ruim, para falar a verdade, mas é ilegal. Ponto final, certo? E eu acho que Deus não vai me aceitar, porque quantos filhos de quantas mães eu separei? E me incomodou isso aí que ele falou. Aí eu pensei, será que Deus perdoa isso ou não? Hã? Deus perdoa ou não perdoa? Deus perdoa. É um pecado feio? É. Inclusive teve consequência, depois ele foi pego, teve vários problemas a respeito disso, saiu no jornal, acabou com a vida dele. O que começou como algo que era para ser bom, essa mãe não pode criar essa criança, vamos dar para o casal que precisa, depois se tornou uma profissão, se tornou um negócio, se tornou um tráfico de crianças. Não era para órgão, para nada, mas olha que coisa terrível isso aí. E ele, será que Deus me aceita? Eu disse, te aceita, cara. Deus te aceita, doutor. Pode acreditar que, por pior que seja o pecado que você tenha feito, Deus tem perdão para você e pode te aceitar no reino dele também. É forte isso aí que eu estou falando. Tá bom? Então, Deus ajuda quem procura ajuda, independente do que tenha feito. Se você se colocou numa situação difícil, Deus tem uma saída para você também. Deus, eu traí minha esposa, gerou um filho, que eu já ouvi de história, esposa que traiu o esposo, casal que separou, gente que ficou devendo dinheiro e Deus ajudou. Por que Deus não vai ajudar você, irmão? Acabou a ajuda de Deus? Oh, meu Deus, agora acabou o estoque de ajuda. Rapaz, Deus tem muito mais para você do que você viveu até hoje. É só o começo. Se Abraão foi pai aos 90, o que é para Deus deixar bilionário aos 80? Eu sei lá o que. Eu falo de dinheiro, mas pode ser outra coisa. O que é para Deus te levantar como pregador aos 60, 70? O que é para Deus te dar uma empresa aos 80, 90? Nada. Deus deu um filho para Abraão. Você tem que entender o que eu estou falando. Temos que nos sujeitar ao que Deus fala. Não adianta orar, vir uma ordem e você não se sujeitar. A minha esposa várias vezes me tirou de vários problemas. Um deles, eu fiquei sem carro. Estava numa situação financeira difícil. Logo no começo do nosso casamento, eu fiquei sem carro. E eu desesperei. Eu sempre tive 2 carros, moto, coisa arada e sem nada. Saímos para fazer compra, Adriano. Descemos lá. Cadê o carro? Meu Deus, amor, eu vendi o carro e esqueci que eu estou sem carro. Morando lá na casa da minha mãe, a tribulação. E eu subi e disse, não, vou comprar um carro. Liguei para um amigo meu, tens um carro para vender? Aí o carro era 20 mil, o cara fazia tipo 60 para comprar direto no nome dele. Eu disse, amor, vou comprar. Não, eu tenho que comprar. E ela viu eu atribulado, negociando e tal, e telefonava para um, telefonava para outro. Quando ela viu que eu estava fechando, irmão, eu ia aceitar aquela proposta. Era ruim para mim, mas eu precisava de um carro, eu tinha que resolver aquela situação. Ela disse, amor, tu é crente ou não é? Sou crente. Então ora para Deus solucionar isso aí para ti. Eu disse, é verdade. Desliguei o telefone, Deus, nós precisamos de um carro, tal, e eu não tenho nem carro para andar. Dá uma solução. Eu me lembrei que um amigo meu ia viajar para os Estados Unidos 30 dias, liguei para ele e disse, fulano, não tens um carro para me emprestar? Vai lá na minha garagem, pega o carro que tu quiser, usa ele até eu voltar de viagem. Nesse meio tempo, por 30 dias eu fiquei com o carro dele, entrou um carro numa empresa, o cara me passou um carro em pagamento de serviço, que é uma coisa muito mais fácil de pagar, você não tem banco, não tem nada, é direto com a pessoa, descontando uma parcela que para mim quase nem sentia e eu fiquei com um carro novo. Lembra, mãe? Por quê? Porque e se eu tivesse aceitado? Tinha dado certo ou não tinha? Mas a consequência ia me durar um tempão para mim resolver aquela situação. Entendeu? Então tem coisas que a gente precisa de quê? Cara, se Deus falou, então fica quieto aí, espera acontecer. Sofre de boa ali, até chegar a tua hora. Entendeu? Vamos para o próximo ponto, gente? É ele ali, ó. Mesmo que isso seja humilhação. Mas andar com um carro emprestado? Mas ter que pedir favor para os outros? Não, para mim não serve. Não. Mesmo que seja uma humilhação, faça isso até onde você está disposto a ir
para que Deus cumpra a sua promessa na sua vida? Porque não vai depender de Deus, vai depender de nós. Deus está tudo certo. A hora que você estiver pronto, vai. Você entendeu? Eu contei já aqui uma vez para vocês que a minha filha queria fazer as coisas acima da idade dela. Então, pai, posso isso, posso aquilo, posso aquilo, posso aquele outro? Não, filha, tem que esperar crescer. Não. Um dia eu me irritei tanto com aquilo ali, e eu tinha que levar ela em algum lugar, na escola, sei lá. Eu fui e entrei no banco do carão, se senta no carro e dirige agora. Ela tinha uns 8 anos. Mas eu, pai, você entra aí e dirige. Mas eu não sei dirigir. Mas dirige, você não quer fazer coisa que não é para a tua idade? Faz agora, dirige o carro. Então, filha, o pai te colocou sentado aqui, porque tem coisas que você só vai poder fazer quando chegar à tua idade de fazer. Tu podes até querer agora, tu podes até às vezes conseguir, mas não é para você. Se você ligar esse carro, você vai bater. Se você ligar esse carro, a polícia vai te parar. Só vai dar problema, você não está pronta para isso. Você precisa entender que tem a idade. Então, na geografia, ela tinha o carro e ela sentou dentro do carro. No tempo, ainda não tinha chegado a hora. Talvez isso aqui é para você. Tem a possibilidade, tem a geografia, mas não tem o tempo. Não está no tempo. Se fizer, vai nascer prematuro, vai dar problema. Tá? Próximo ponto, gente, quem vai ler para nós? Tem um videozinho, né, Rabi? Rapidinho, passa ali. Olha só a consequência disso. Rabi, eu vou pular esse vídeo, deixa para a próxima lição. Isso, passa para frente. Eu vou pular, porque senão vamos perder tempo e nós temos que acabar. Próximo ponto, quem vai ler para nós? O cuidado de Deus todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Quando Deus falou com Agar no deserto, e quando o anjo falou com Agar no deserto, o anjo disse qual seria o nome do menino. Só, você vai botar o nome de Ismael. Depois, quando nasceu Isaac, Deus falou, chamarás o menino de Isaac. Deus tem preocupação até com o seu nome. Agora pensa comigo, Deus tem preocupação com o seu nome e às vezes você não tem preocupação com o seu nome. Você faz o que quer, as pessoas falam o que quer porque as suas atitudes foram ruins. O SPC pega o teu nome, todo mundo pega o teu nome porque você não se controlou. Então Deus tem preocupação com o seu nome, menos você. Isso aqui é forte. Está entendendo o que eu estou falando? Pode falar, Rogério. Foi lido errado? Estou vendo todo mundo olhando aqui. Foi lido errado. Ela leu 3, mas era 3 mais o primeiro. O 3 do 3. Não, ela leu 3 do 3. Tá. Então o 3 já está lido, foi menos 1, né? Tá? Então Deus tem preocupação com o nome, tá? Você tem preocupação com o seu nome? Mesmo em meio ao erro, se houve arrependimento sincero, Deus transforma a dor em sorriso. Eu conheci um avô que a filha dele fugiu e engravidou do namorado. E esse avô pegou uma faca e disse que eu vou matar todo mundo, porque a minha filha fez eu me envergonhar, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. O tempo passou. Quem cuida do velho hoje? O neto que ele queria matar. Tu acha que Deus não tem capacidade de transformar a tua tragédia em milagre, irmão? Acha que tu é especial, que na tua vida está tudo acabado? Rapaz, Deus só começou a trabalhar na tua vida até agora. É só o comecinho. Você fica... Me arrepiou isso aqui quando eu contei para vocês, ó. É só o comecinho do que Deus tem para você. Imagina ser mãe de Ismael, dado por Deus, o orgulho e a dificuldade. Por quê? Porque você ser mãe de uma promessa e ao mesmo tempo você vai ter que aguentar coisas que
Não é qualquer mãe que aguenta. Quando você tem um filho difícil, irmão, ai, me arrepia para falar isso. Pode se preparar, Deus tem um chamado para ele poderoso. Ele vai te envergonhar tanto, mas ele vai te trazer tanto orgulho que você vai sentar, rapaz, eu vou só apreciar, sentar na cadeira de balanço, meu filho indo para os Estados Unidos pregar, meu filho abrindo uma empresa e voando, meu filho comprou um avião, meu Deus, esse menino era tão perturbado. Qual é o problema? É que é a tua vez. E você vai precisar aguentar, porque se você afrouxar, nem ele e nem você vão chegar onde Deus quer. Não, abandonei de ver mesmo, deixa para lá, acabou-se. Não tem mais o que fazer, aí mesmo acabou. Agora, se você dizer, não, eu sou crente, eu vou orar por você e você vai ser quem Deus disse que vai ser. E ponto final, você vai pagar o preço, vai chegar uma hora que essa chave vai virar. E quando virar, não tem mais volta. Vamos para o próximo ponto, gente. Tudo conforme a sua soberania e vontade. Quem vai ler para nós? Nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pais mesmo em idade avançada. Ele teve seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele que era filho de Deus lhe prometera, Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois Ele é soberano e o evento acontece da maneira como Ele permite. Contudo, Ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos. Como fez com Agar, o Senhor havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Se Abraão não tivesse se precipitado, que não foi Abraão, né? Se Abraão não tivesse aceitado a precipitação de Agar, muita coisa teria sido evitada. Não é assim na nossa vida? Às vezes não foi nós que fomos precipitados, mas nós aceitamos a precipitação de outra pessoa. Entende o que eu estou falando? Não. Geralmente, quando alguém precisa de dinheiro, não vai alguém oferecer, estou com um dinheirinho sobrando aqui, queres emprestado? Não, é a necessidade do outro que nos coloca sob pressão e a gente acaba cedendo. Entende? Então, às vezes, o problema do outro se torna nosso. E Sara trouxe uma sugestão para Abraão que não era para ter feito, era para ter ficado, zip-zap, deixa eu falar com Deus antes, depois a gente volta a falar sobre isso. Tá? Então, olha só, filho da velhice. É como se fosse um amor de pai e de filho único. Porque quem tem 2, 3 filhos, um pai sempre ama os filhos de igual intensidade. Lá em casa nós temos 3 e todos os 3 vêm, pai, quem que você ama mais? Mas eu fazia essa pergunta para o meu pai e para a minha mãe quando era criança, quem que vocês amam mais? Quem que vocês amam mais? E eu sempre digo, é você. Para quem me pergunta, eu digo que é você. Aí o outro ouve, pai. Quem que o pai ama mais? É você. Aí a outra ouve, pai, quem que você ama mais? É você. Então quem me pergunta recebe que é ele. Mas, na verdade, um pai não consegue amar um filho mais do que o outro. O que acontece é que um filho entrega mais resposta ao pai do que outro filho. Entende o que eu estou falando? Não. Um pai ama um filho difícil tanto quanto ele ama um filho fácil. A diferença é que o filho fácil honra mais ele, e o filho difícil traz muita dificuldade. Mas o pai daria vida pelos dois igualmente. Tá? Então, imaginem Abraão ter que mandar um filho embora, sendo que era o filho único dele. Foi o filho que foi o filho. Entanto que a briga, até hoje, que era o vídeo anterior que eu pulei, e eu vou passar na próxima lição, porque vai ter esse assunto de novo, tanto que a guerra até hoje é porque os árabes acreditam que Ismael era o filho da promessa de Abraão. E os cristãos acreditam que é Isaque. Então, se você falar isso para um árabe, ele, não, você está doido? Você está indo contra a lei diz que o primeiro filho é o filho primogênito, e nesse caso, Agar só era uma escrava e o filho era dele. E eles acreditam que foi Ismael que foi para o sacrifício. Nós, cristãos, acreditamos que era o filho da promessa de Abraão e Sara e que Isaque foi para o sacrifício. A briga está aí, por isso que eles pegam uma arma e matam um outro lá, até hoje. E a Bíblia diz, o filho que vai vir de ti vai ser contra todos, todos serão contra eles. Irmão, eles são irritados.
Já conheceu um árabe, não? Eles são gente terrível. Gente boa, misericórdia, porque eu estou gravando, né? São gente boa, gente maravilhosa, mas como todo grupo de pessoas, tem gente que são terríveis. Os árabes, mano, eles lutam, eles arrancam pedaço de pele, eles são invocados, porque eles são descendência de Deus. Generalizar a raça, né? Não os árabes, né? Mas o Hamas vem de lá, o Hezbollah vem de lá, o Estado Islâmico vem de lá. É faca na bota, né? Como falou Deus para aquela pessoa, é briga entre irmãos. É inimaginável um pai ter que optar por um dos filhos. Você já imaginou isso, não? Já imaginou, gente? Bota 3 filhos teus, 2 filhos, escolhe qual que vai morrer agora. Não tem como, né? É uma situação terrível, né? Por que que isso acontece? Primeiro, porque nós não ouvimos a Deus. Segundo, porque a gente não orou a Deus, Deus, o que que eu faço agora? Quando o problema chegou, olha que situação complicada. Promessa impossível, uma saída, quando vem o problema, não, foi tu que deu a ideia, agora resolve tu o problema, Abraão joga nas costas de Sara, agora de novo, a Sara chega e diz assim, manda o filho embora. Ele orou a Deus perguntando se era para fazer isso? Você entendeu que a promessa foi dada por Deus? Era só ele vir perguntando, o que é que eu faço agora? Qual é o próximo passo? O que é que eu faço? E agora? Não. As coisas iam vindo e ele ia fazendo por conta própria. Não, o problema é teu, resolve. Não, agora chegou. Não, resolve, o problema é teu de novo. Não, e agora é para mandar embora? Então vou mandar. Pega aqui uma xícara de água e vai embora. Tudo isso foi difícil, está parecendo fácil para contar. Tudo isso foi difícil para Abraão, mas em nenhum momento ele voltou e disse, Deus, eu errei, a coisa toda está indo por água abaixo, eu não sei mais o que fazer, mas eu não aceito um filho meu fora de casa. O que eu faço agora? Deus ia dar uma saída. Entende o que eu estou falando? Não. Então, olha só, Deus sempre tem uma saída para os erros que nós cometemos. Qual a sua promessa de vida que está na fila de espera de Deus e que você está querendo intervir? Você precisa ouvir isso aqui, as crianças. Silêncio. Qual a promessa que Deus fez para você que está na fila de promessas e que pela demora você está querendo intervir? Isso é para nós. Todos nós aqui temos uma promessa. Quem tem promessa, levanta a mão. Você está disposto a esperar ou você vai querer intervir nessa promessa? A lição é sobre isso. Para finalizar, Ravi, eu quero que você passe pula só o próximo, eu quero passar o vídeo para ir para a dinâmica. Não, volta um slide antes para mim, o terceiro. Isso. Então, o cuidado de Deus o tempo todo. Ninguém fica onde é maltratado, Agar fugiu por causa disso. Segundo, Deus odeia a injustiça. Por mais que Agar e o filho fosse fruto de uma coisa que Deus não mandou, Deus protegeu Agar o tempo todo. Não é porque você errou que você foi jogado aos leões. Deus ainda está cuidando de você. É isso que a lição está dizendo para nós. Terceiro, o cuidado de Deus em tempos difíceis, mesmo após ela tomar a decisão de sair de casa porque estava sendo maltratada, quando ela estava no deserto, o anjo se apresentou, estás indo aonde, Agar? Não, volta porque eu ainda tenho coisa contigo para fazer lá naquele lugar. A decisão era errada, a atitude era errada, estava tudo errado, mas Deus ainda está cuidando dela. E para você, nos erros que estão acontecendo, Deus ainda está cuidando de você. E aí eu botei o último ponto ali, Você tem entregue as promessas de Deus, aos cuidados dele, porque Deus te prometeu, não é para você sair e fazer. Se Deus te prometeu, ele vai dar as condições para ele fazer a promessa na sua vida. Deus te prometeu enriquecer, então vou fazer um assalto que eu estou precisando do dinheiro. Não, Deus prometeu que eu ia... Não. Deus prometeu que eu ia casar e ia ter filho, então o primeiro que apareceu, eu vou casar. Não, Deus te prometeu, agora espera ele cumprir a promessa na tua vida. Não é a promessa dele você cumprir, é ele que vai fazer acontecer. Amém, gente? Eu quero passar o último vídeo, pode passar para mim, por favor? Ouve esse testemunho aqui, por favor. Eu tenho testemunho esses dias de um menino que procurou no culto de um jovem menino. Como você vê? Eu olhei o menino, 20 anos só. Eu vejo um jovem simpático, bonito. Então, pastor, você está vendo errado. Eu sou uma mulher. Falei, não entendi. Eu sou uma mulher, eu nasci mulher. O meu nome de nascença é Marielle. Mas agora meu nome é Michael. Eu tenho meu nome masculino há 8 anos. Eu sou homossexual. Eu falei, pois não, posso te ajudar? E ele falou assim, a piscina está montada para o batismo do domingo que vem. O que me impede
ideia de ser batizado. Esse pastor Telmo é amigo nosso. Qual foi a resposta do Felipe? Nada, você crê de todo o teu coração. E eu respondi a mesma coisa para esse menino. Nada te impede de se batizar se tu crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele falou, eu creio. Então dá um nome para o batismo, a gente se vê nas águas do batismo. No outro batismo, na fila do batismo, o Michael, roupa de menino, jeito de menino, camisa de batismo. Na hora de entrar na fila, parou na minha frente. Ele para na minha frente da Vivi e ele pede algo que nunca ninguém pediu para batizar. Ele pediu para fazer uma oração. Eu nunca vi alguém pedir para fazer uma oração normal. Só recebe uma oração ou confessa. Eu só queria, posso fazer uma oração? Pode. Eu fiquei curioso. Ele orou assim, Jesus, se tu está me ouvindo, eu quero dizer que morre o Michael aqui nessa água. E é nossa Marielle. Que o Senhor criou. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Eu batizei em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ele sai da água, vai no banheiro, bota um vestido, um brinco, um batom. No outro dia no Instagram dela, Marielle, tirou o Michael, botou Marielle. E um versículo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Meu Deus. A Marielle faz um ano que ela se converteu. Tá linda, uma mulher, tá estudando, voltou a fazer faculdade. Poder do Evangelho. O Evangelho simples, eu como pregador, eu tô aprendendo, eu acho que eu sou um menino, eu tô crescendo. Eu tô expondo mais as Escrituras, apresentando o que está escrito. Pode parar a rádio, pode parar. Poderoso, através da mão. O teu problema é maior do que esse? Se você visse o nosso pastor batizando um travesti aqui em cima, até que ponto você está disposto a esperar Deus fazer o que Ele tem que fazer? Ou você vai ficar se intrometendo no que Deus está fazendo na tua vida o tempo todo? O tempo todo Deus quer te usar para fazer alguma coisa, você metendo a mão e querendo fazer do teu jeito. A lição é sobre nós. A lição é para você que está aqui. Toda palavra dita aqui é alguma coisa que precisava ser falada para você colocar na tua casa e dizer, Deus, à minha vista isso aqui está errado. Mas se o Senhor está fazendo é porque eu sei que Ele vai fazer. Amém, gente? Para finalizar, eu gosto muito de dinâmica. Chorei porque o testemunho é lindo, né? Quem gostou? Pastor Telmo é um amigo nosso. A gente já sentou com ele, uma pessoa maravilhosa, crente de Deus. E eu queria fazer uma experiência com vocês. E de novo, lá em casa deu certo. Mas aqui eu sempre tenho medo, porque se cair, vai cair em cima do iPad, vai cair em cima do microfone, em cima das coisas. E eu preciso da ajuda aqui. Vem cá, Caio. Entrega aí uns balões. Quem quer um balão para fazer a experiência comigo? Quer filmar, Cauã? Era importante isso aqui. Então, ó. Não, para criança não. Hoje, depois, no final, eu separo uns para vocês. Mas agora eu preciso dar para os adultos. Adultos e uns 2, 3 jovens lá. Então, a minha... Não, o meu tá gravando já. Tem que pegar o da Raba, então. Então, na nossa experiência de hoje, na nossa dinâmica, quem quer um balão, você vai fazer uma experiência da dinâmica. A nossa dinâmica consiste em quê? Qual é o tamanho da minha impaciência? Até onde eu quero colocar Deus na frente das coisas ou até onde eu estou tirando Deus das minhas coisas? Quem receber um balão, imagina que esse balão aqui é os teus sonhos. É alguma coisa que você queira. A tua casa, o teu carro, o teu casamento, os teus filhos, as tuas finanças, eu não sei o que é. Então você imagine que é e você vai lá e encha. Vai. Isso aqui é uma viagem que eu queria fazer. Isso aqui é a faculdade que eu queria fazer. Isso aqui é o casamento que eu queria casar. Isso aqui é o casamento, é o ministério que eu queria ter na igreja. Tá. Estourou o balão. Eu fui colocando tantos sonhos dentro desse balão que o meu balão não aguentou. Por quê? Porque sou eu que estou fazendo coisa. Aí eu começo de novo. Deus, eu acredito no ministério. Eu sei que o Senhor ainda tem alguma coisa comigo. Ó, mais um estourou. Mas agora eu vou tomar um cuidado, Senhor. Eu não vou encher tanto, porque da primeira vez eu sonhei tanto e os meus sonhos não se realizaram.
E aí eu mantenho o meu balão mais ou menos. Sabe aquela fé que não está nem para mais? Porque eu fui já com tanta fome a minha comida, com tanta sede ao pote que o meu balão estourou, agora eu tenho mais cuidado. Os meus sonhos já não são tão grandes, eu já estou um pouco mais moderado, mas aí eu ainda sonho. Aí vem as provas da vida. E eu trouxe aqui um isqueiro 1. Vem as provas da vida. E na primeira vez que os teus sonhos são colocados à prova, de novo eles explodem. Por quê? Porque mais uma vez você não colocou Deus nos teus sonhos. Mas aí, eu trouxe aqui água representando Deus. Então eu pego e eu escrevo aqui. Coloquei Deus na frente. Eu coloquei oração na frente. E eu coloquei o tema da nossa lição. O que é? Paciência. Então eu venho e coloco paciência na frente. E aí, vou precisar de ajuda de alguém aqui para me ajudar. As duas vezes, eu coloquei tanto sonho, eu tentei tanta coisa e não deu certo. E aí, quem está com o balão cheio? Vem cá, Milton. Eu falei que podia dar ruim. Os meus sonhos, que é o balão do Milton, sem Deus, colocado à prova. Tem mais alguém com o balão cheio? Não. Explodiu. Vem cá, Amara. Eu tenho um monte de sonho, de montar minha casa de festas, de fazer tudo o que eu quero. Aí vem a prova. Tem mais um balão? Vem cá, Adriano. Sonhei, eu quero tanto. Vem cá, Anne. O balão estourou. Cada vez que eu encho demais e o meu balão estoura, Deus não estava no negócio. Cada vez que eu não encho para ele estourar, não estourar, porque eu já tomei uma primeira decepção, e eu coloco ele à prova, o meu balão estoura. Mas agora, na minha garrafinha, eu tinha Deus no negócio. E aí eu venho, e o balão começa a queimar, e não estoura. Por quê? Porque na primeira tentativa eu fui sozinho, e eu me quebrei a cara. Na segunda tentativa, eu fui com calma. Eu não estou feliz, eu estou triste porque Deus ainda não fez o que tinha que fazer. Mas na terceira, eu coloco Deus no negócio. Pode vir a prova, pode vir as coisas, Deus vai proteger os meus sonhos e Ele vai fazer realizar. E eu queria dizer uma coisa para vocês hoje. Pode voltar a sonhar. Pode voltar porque Deus ainda é um Deus que cumpre a palavra dEle e vai realizar em você a sua vida. Só que antes de tentar encher sozinho, coloque Deus, que é a água que vai proteger dos teus sonhos não acontecerem. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Agora a Jolie vai distribuir os balões, porque eu roubei os balões dela lá de casa, né, filha? Cadê? Eu disse, filha, dá os balões pro pai que o pai vai precisar. Ó. Amém? Cadê a nossa secretária? Só não estoura, senão vai dar uma molhaceira danada. Por favor. Ó, caiu um balão. Junta todas essas sujeirinhas pro papai, por favor.